Eu queria colaborar com essa fala da doutora Paula, mas colocar aqui um grande ponto de interrogação, que é uma luta que nós todos devemos fazer e é uma discussão. Os casos de julgamento do trabalho escravo no Brasil, análogo à escravidão, vai para a Justiça Federal. E a Justiça Federal, infelizmente, com o volume de trabalho e com o olhar, com a expertise do trabalho que muitos desembargadores, apesar da sua alta qualificação, não têm. Por isso que eu e nós, no Ministério do Trabalho, os operadores do trabalho, entendemos que os casos de julgamento do trabalho análogo à escravidão deveriam ser feitos pelos tribunais regionais do trabalho. Porque não só porque tem a expertise do trabalho. Infelizmente, nesses anos todos, nós temos uma ínfima, muito pequenininha, condenações de pessoas que praticaram esse crime no Brasil. Praticamente nós não temos nenhuma prisão, nenhuma sentença no Brasil pelo volume de trabalho escravo que nós temos. Por quê? Porque nós entendemos que essa atribuição deveria ser feita pelo Tribunal Regional do Trabalho, pelos operadores do trabalho no Brasil. De certa forma, fica um debate sobre isso, porque a impunidade é a primeira porta de perpetuar o crime. À medida que nós conseguirmos fazer as punições adequadas e aqueles criminosos, nesse ponto tipificado, pagarem pelo que fizeram, com certeza nós diminuiremos esse crime. Mas hoje tem muito pouco, quase ninguém, pagando uma pena por ter aviltado, humilhado, massacrado dezenas de trabalhadores no Brasil. Fica aí um ponto de interrogação e uma discussão a ser feita para discutir como acabar também com a impunidade nesse grave crime. Excelência. Eu gostaria de também manifestar sobre essa questão que o Calazans voltou muito por essa situação criminal, que é um absurdo que não se haja condenação. Mas na Justiça do Trabalho, as questões que envolvem o direito do trabalho, há milhares de condenações importantíssimas para reprimir o trabalho escravo. Não é isso, doutor Calazans? Sim. E, doutor Arlélio, eu queria complementar e falar que nessas últimas 2 semanas, a primeira turma do nosso regional já publicou 2 acórdãos que foram proferidos à luz do protocolo, sob essa perspectiva nova que o protocolo de enfrentamento ao combate ao trabalho escravo nos dá. Foram publicadas recentemente e já detectando o trabalho escravo. Então, para que os senhores vejam como ele é importante, o protocolo criado pelo TST. Sim, é verdade. Doutora Adriana, a senhora já se deparou com o trabalho escravo na vara onde a senhora é juíza-presidente? Infelizmente, doutora Paula, já me deparei algumas vezes, exatamente porque é isso que os nossos convidados aqui ponderaram hoje, da prevenção não é ainda tão eficaz quanto deveria ser. No sul de Minas, há muitos anos, eu era juíza titular, recente, uma determinada atividade em que não havia banheiro, não havia protetor solar, as pessoas eram usuárias de drogas, para poder conseguir fazer aquela... Elas cortavam uma sala igual essa aqui de cana para ganhar um valor ínfimo. E o que resolveu, e aí eu sou fã da tutela meta-individual por isso, foi a atuação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. Houve um termo de ajuste de conduta e no ano seguinte o comportamento já foi outro na safra, né? As pessoas receberam o salário, tiveram a carteira anotada da maneira que era, como safrista, mas não teve a exploração que teve. E eu me lembro uma coisa que me chocou muito, na sala de audiência, um dos fazendeiros chegou e falou, mas como que eu vou fazer banheiro para eles? É no meio do mato, eles estão acostumados. Eles não passam protetor solar, não, a pele deles é mais grossa que a de um cavalo. E eu tive que escutar isso, de um ser humano falando de outro ser humano. Em outra situação, já aqui em Belo Horizonte, recentemente, um trabalhador haitiano se disse escravizado e que ele tinha saído por um restaurante. Ele tinha saído do restaurante, não estava mais trabalhando lá, mas que ele não tinha recebido nada
e que, em troca de comida, eles exploraram o trabalho dele por vários meses, para ele poder ficar lá. E aí, ele tinha advogado, chegou aquela situação e a empresa veio na audiência e falou, não, de jeito nenhum, isso não aconteceu. Eu falei, porque isso aqui é uma coisa muito séria. Nós estamos diante de um crime. E aí, como a competência criminal não é nossa, eu falei, vou oficiar, vamos ver que nível de lesão que acontece aqui, se é uma lesão meta-individual, vocês fazem isso com todos. E aí fizeram o acordo. Assinou a carteira, fez tudo, mas a empresa negou veementemente, porque exatamente diante da seriedade disso. E, recentemente, atuando como juíza convocada na 4ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, no final do ano passado, uma ação anulatória de auto de infração foi anulada em 1º grau e a União recorreu, e as provas nos autos, com todo o respeito ao colega que entendeu que não, mas elas eram, assim, gritantes, todo tipo de lesão. Além da não assinatura da carteira, alojamentos em péssimas condições, instalações elétricas com risco de choque, e vários acidentes, gente machucada, não tinha EPI, a jornada não era nem exaustiva, não, ela era absurda, ela era impossível. A pessoa dormia assim, umas 11 horas e às 4h30, 5 horas da manhã já começava a trabalhar de novo. Descuido total com a saúde. E aí a turma entendeu por bem dar provimento ao recurso, né, para, declarando ígitos de pleno direito os autos de infração, julgar improcedente a ação anulatória. Então, eu sou assim, fã mesmo da tutela meta-individual, das parcerias com as instituições, porque eu acho que a prevenção é o caminho para a gente, a prevenção e a pedagogia, né? Multas, para que nós não levar conhecimento, levar né? as medidas educativas para que a gente não chegue num patamar desse. Isso é revoltante. Mas olha que interessante esse caso que a senhora falou. A hora que afetou o bolso do empregador, ele parou de praticar o trabalho escravo. Essa é a punição. Até trabalhar com essas duas coisas, né? A prevenção e a punição e repressão. Porque eu falo, para terminar a minha participação nesse belo programa, nessa bela conversa nossa, me perguntam sempre, mas por que o trabalho escravo? Por que o trabalho escravo em pleno século XXI? Eu falo que isso é uma junção de duas palavras muito caras para a sociedade brasileira, que tipificou todo o trabalho da história do Brasil, que é a ganância, de um lado, e a crueldade do outro. Quando você reúne a ganância, que é a vontade de sempre ter mais, sempre ganhar mais, e a crueldade é não dar o valor ao outro, não dar a dignidade ao outro, de ser cruel, de ser maldoso, de não ter compaixão, de não ter... Empatia, né, doutora empatia. Calazans? Então, você une, doutora Paula, doutora Adriana, doutor Arlélio, essas duas palavras, a ganância. Eu quero ter mais, eu quero ganhar mais, e não importa o outro, e a crueldade. Que é a crueldade. Então, você une essas duas palavras, você justifica todo tipo de tudo que aconteceu, né? De todo tipo de absurdo, né? Porque coisas que não têm limite. E juntar isso num ser humano, a ganância e a crueldade faz desse indivíduo, dessa pessoa, a outra pessoa. Não é a pessoa que tem a compaixão, os valores da humanidade, né? Como a doutora Paula falou, os direitos humanos, de ter empatia com o outro, cuidado com o outro. Pô, é um ser humano. Eu vou deixar ele, igual a doutora Adriana falou, fazer necessidade em qualquer lugar, porque a pele dele é grossa, então ele é igual um animal, e maltrata, pisa por cima. Não é possível, porque nós não viemos nesse mundo para isso. Nós temos outras tarefas, que é cuidar das pessoas, ter o que Jesus nos ensinou, né? Ter esse valor cristão, o valor das pessoas, o valor do trabalho. Eu, inclusive, doutor Arlélio, doutora Paula, doutora Adriana, estou fazendo um estudo, estou preparando um livro e estou preparando uma grande tese que diz respeito a isso, o valor do trabalho numa sociedade democrática. E tudo isso que nós falamos é o valor do trabalho, e o valor do trabalho em todos os lugares. Então, estou trabalhando numa ideia, numa tese que dialoga com o valor do trabalho.
o valor do trabalho numa sociedade democrática. Parabéns, doutor Calazans. Nós queremos essa tese do senhor. E é isso, né, gente? Nós não podemos aceitar, já depois de 136 anos da assinatura da Lei Áurea, né? Foi 1888, nós não podemos mais aceitar a escravidão no nosso país. Não podemos mais aceitar essa banalização da coisificação do trabalhador. O ser humano é humano, ele não pode ser tratado igual uma coisa. Claro. Eu só gostaria de finalizar, porque nós estamos falando de 136 anos da abolição da escravatura, que nunca aconteceu. Né? Até hoje nós temos trabalhadores escravos. Aboliram os escravos negros, porque não tinha trabalhadores escravos brancos, mas 80% dos resgates demonstram que são pretos e pardos, são os negros ainda que são escravizados. Impressionante. Né? É impressionante, isso não tem fim. Tem o samba Enredo da Mangueira, não lembro de que ano, que era livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela. Exatamente. E isso, doutor, e é isso que vocês estão falando, né? É como fazer com a sociedade choque, que a banalização, você vê é como que cultural, isso, né? É como que nós podemos, talvez através desse programa, através de outros programas, através de muito diálogo, através dessa campanha que nós vamos fazer, doutor Lélio, eu e com o tribunal, que isso vire uma indignação. Que isso vire uma indignação. As pessoas, a sociedade, nós todos falando, isso aí não é possível, isso aí tem que parar. Que as pessoas não vejam isso com essa banalidade, isso acontece. Não, isso não acontece. Que isso vire uma indignação para nós podermos erradicar o trabalho análogo à escravidão de uma vez por todas no Brasil. Cabe a nós mudarmos essa cultura, nós todos juntos.